Se você quiser ver um filme lá na Netflix que seja leve, dinâmico, engraçado e que ainda tenha uma pegada de investigação, você pode assistir agora mesmo o filme O Clube do Crime das Quintas-Feiras. É legal que ele é baseado nesse livro aqui, ó, que é escrito pelo Richard Osman, né? É um livro que quem gosta de histórias de crime se amarra. Obviamente que o filme segue a mesma linha, né? E é dirigido pelo Chris Columbus, que pra quem não sabe é o mesmo diretor dos 2 primeiros filmes do Harry Potter, do filme Esqueceram de Mim também, entre outros ali, né? O elenco dele é cheio de gente, com Pierce Brosnan por ali, a Helen Mirren, o Ben Kingsley, o próprio Jonathan Pryce e mais um pessoal. Na história dele, um grupo de amigos aposentados se reúnem toda quinta-feira para resolver casos de assassinatos arquivados por diversão. O que eles não esperavam era que esse passatempo tomaria um rumo inesperado, né? Envolvendo esse pessoal agora na investigação de um verdadeiro mistério. Uma morte acontece bem debaixo do nariz desses 4 amigos, transformando o que antes era só reuniões casuais em uma jornada criminal emocionante e cheia de reviravoltas. Olha só, esse grupo confronta as pistas e colocam as suas expertises em jogo para encontrar o culpado pela morte do empreiteiro imobiliário da região ali. Ele é um filme de comédia policial, basicamente, e aqui você vai encontrar um filme leve, que mistura esse lado de humor com mistério, e uma história que parece mesmo que foi tirada de um livro. Toda a dinâmica ali entre os personagens principais, que moram numa casa luxuosa para aposentados, é um dos pontos altos que nós temos aqui, com a personagem da Helen Mirren sendo a líder desse grupo de idosos que ganha fácil nosso coração. Conforme o filme passa, existem ali 2 mistérios centrais que precisam ser resolvidos, né? Um que aconteceu no passado e outro que acontece durante o próprio filme. Eles distribuem bem o tempo para cada um desses 2, dando uma boa dinâmica para o desenrolar do enredo. Além do mistério, o filme ainda traz pontos dramáticos que são cruciais para a história. Mas óbvio que o que prevalece é a leveza da comédia que nós acompanhamos do início ao fim do filme, pode ter certeza disso. Não é aquele tipo de filme que vai ganhar muitas premiações, mas com certeza vai te divertir pela proposta que tem, com uma ambientação bem definida e que ainda consegue ser fiel o suficiente a esse livro aqui, beleza? Vai lá, se é o tipo de filme que você gosta. O Clube do Crime das Quintas-Feiras é o título dele, com certeza um filme que merece aí a sua atenção, não só pelo elenco recheado que nós vemos ali, mas principalmente, né, pela história e por esses personagens que ele entrega, trazendo mistérios intrigantes em torno de uma comédia das boas. É um filme que poderia até ganhar de repente uma série spin-off, quem sabe? Eu acho que funcionaria muito bem, tipo como foi em Magnatas do Crime, por exemplo, né? Enfim, vai lá. Agora eu quero trazer aqui pra vocês um filme que eu gostei demais, chamado Godzilla Minus One. Que filme profundo em tantos aspectos. Ele é um filme do Godzilla, né? Eu acho que eu não preciso nem dizer muita coisa, que traz um drama interessante numa pegada de ficção científica também. E esse filme, do diretor e roteirista Takashi Yamazaki, se passa em um Japão social e economicamente devastado depois do fim da Segunda Guerra Mundial, onde o país saiu perdendo. A situação chega a um nível ainda mais crítico quando uma gigantesca e misteriosa criatura surge do mar para assolar o país. Com esse pano de fundo, se sentindo como se tivesse enganado a morte muitas vezes, tá o protagonista da história, que é o personagem do Shikishima, né, que é um piloto kamikaze. E quando o grupo dele é atacado na ilha de Odo, com muitos engenheiros de aviões de guerra mortos pelo monstro gigantesco, uma culpa enorme pesa na cabeça dele, que agora era um sobrevivente. Só que em uma missão pessoal para defender as pessoas que ele ama e também vingar a morte dos companheiros dele, o Shikishima se une a um grande grupo de veteranos de guerra para finalmente tentar derrotar o monstro conhecido ali como Godzilla. Ele é um filme de aventura com ficção científica e drama. E olha, ele é bem na pegada de quando você vai assistir a um filme de monstro e termina assistindo uma produção cheia de camadas. Eu vou te falar que mexeu comigo. Esse filme traz de volta a essência do Godzilla, que, pra quem não sabe, esse monstrão é meio que uma espécie, né, de metáfora à bomba atômica ou medo nuclear da população japonesa. Ele foi criado nesse sentido aí, no caso.
Ali no filme, logo depois da Segunda Guerra Mundial, o Japão estava arrasado pelos estragos feitos pela guerra, como vocês já sabem, e o Godzilla vem como uma espécie de destruição adicional sobre um povo que já estava arrasado, principalmente ali no meio da pobreza extrema. A gente tem no protagonista, que é o personagem do Shikishima, um cara que representa o trauma individual e coletivo da guerra também, tendo sentimentos de culpa, uma luta interna pela sobrevivência e a sensação de impotência com algo muito maior do que si mesmo, sendo a guerra ou o próprio Godzilla, fazendo referência à guerra. Eu não posso esquecer também de citar todo o desenvolvimento da relação entre os personagens principais ali. Eles entregam um ar de realismo bem natural pra gente. Eu acho que esse filme consegue devolver ao monstro toda a carga histórica, política e emocional que às vezes se perde nas versões mais blockbusters de Godzilla, sabe? De Hollywood e tudo mais. Então tá aí, se você quiser assistir essa maravilha, Godzilla Minus One é o título desse filme, que tá lá na Netflix pra você assistir. Com certeza é um filme pra você não esquecer nunca mais. Esse daqui já é um filme um pouco diferente do padrão, hein? Eu tô falando de O Homem do Norte. Sim, esse filme tá lá na Netflix pra você conferir, se você quiser, e ele traz uma ambientação bem diferente do que a maioria tá acostumado. Ele é um filme dirigido pelo Robert Eggers, né? Que é o mesmo diretor de filmes como O Farol e A Bruxa, por exemplo. E tem no elenco do filme o Alexander Skarsgård, a Nicole Kidman, a Anya Taylor-Joy e ainda com participações especiais o William Dafoe e o Ethan Hawke, só pra você ter uma ideia. Ali na história, né? Baseado em Hamlet e a lenda viking de Hamlet, esse filme segue uma trama de vingança e loucura de um príncipe. Se passando no ápice do povoamento da Islândia, lá no ano de 914, o príncipe Hamlet está prestes a atingir a maioridade e ocupar o espaço do pai dele, que é o rei Orvensil, e que acaba de ser brutalmente assassinado. O menino vê que o próprio tio é o culpado por isso e que logo em seguida também sequestra a mãe dele. Ele então jura que um dia voltaria para vingar o pai e matar o tio. 20 anos depois, com Hamlet já sendo um homem viking que sobrevive de saquear aldeias eslavas, ele conhece uma vidente. Ela lembra ele de que chegou a hora de cumprir a promessa que ele fez há muito tempo atrás, que seria de salvar sua mãe, matar o próprio tio e vingar o seu pai. O ex-príncipe então parte para uma odisseia em busca do tio. Ele é um filme histórico, né, numa pegada de ação e suspense, e vou te falar que é um filme que eu gosto pra caramba, e que eu acho que muitos de vocês vão curtir a ideia dele também. É um filme que eu falo que se você gosta da série Vikings, por exemplo, ele segue a mesma linha ali, porque tem aquela mesma proposta, sabe? De mostrar a cultura do povo da época, com toda a questão religiosa deles, além de uma pegada fantasiosa também. Nessa mesma ideia, ele se mostra um filme bem violento, trazendo uma espécie de realidade crua da história do protagonista. É basicamente um filme que apresenta uma trama sobre vingança, né? Já que o objetivo maior do Hamlet, que é esse personagem principal, era matar quem matou seu pai. Se você acha que não tá tão preparado assim para muita violência, talvez não seja o filme mais indicado para vocês, hein? Mas ele traz uma história coesa, com bastante suspense, ação, drama, e pode ser uma boa pedida sim. Então vai lá se te interessou. O Homem do Norte é o título desse filme, que você pode assistir agora mesmo lá na Netflix, se você quiser. Um filme com essa estética diferenciada e que traz uma história meio amarga de vingança, né? Vai lá então. Eu tenho aqui pra vocês como indicação o filme Duna Parte 2. Esse daqui é um filme já numa escala gigantesca, trazendo um visual de aventura com drama que chama bastante atenção. Ele é o segundo filme, né? O primeiro não tá lá na Netflix pra assistir, se você quiser pode conferir pela HBO Max, só pra você saber mesmo, né? O diretor dele, que é o Denis Villeneuve, é o mesmo diretor do primeiro filme também, um cara que eu particularmente gosto pra caramba. E no elenco nós temos a volta do Timothée Chalamet, da Zendaya também, da Rebecca Ferguson e de muitos outros ali, porque o elenco é bem recheado. Bom, nessa continuação, o personagem do Paul Atreides se une a Chani e aos Freeman também, enquanto busca vingança contra os conspiradores que destruíram a sua família. Uma jornada espiritual mítica e marcial se inicia. Enquanto tenta prevenir o futuro horrível, mas inevitável que ele testemunhou, o Paul vê uma guerra santa em seu nome se espalhando por todo o universo conhecido. Sabe? Enfrentando uma escolha entre o amor da sua vida e também o destino do universo, ele deve evitar um futuro terrível que só ele pode prever. Se tudo sair como planejado, ele vai poder guiar a humanidade para um futuro promissor até.
Esse daqui é um filme de aventura, com drama e também ficção científica, e eu já quero falar de cara que eu gosto mais desse filme do que do primeiro, beleza? E não é pouco não. Claro que eu entendo que os acontecimentos do primeiro filme são bastante importantes para contextualizar a história, mas cada filme precisa ter sua narrativa individual bem estabelecida. E essa segunda parte traz os elementos políticos dos personagens de uma forma mais clara, sabe? E não esquecendo de colocar as questões familiares em jogo também, é bom você saber disso. Esse filme, inclusive, não é só a história que ele traz, mas também toda aquela ambientação colocada. É uma fotografia que orna 100% com a história contada, né? Com cenários lindos, dignos de um filme dessa magnitude. Um outro elemento que eu não posso também deixar de citar aqui é a trilha sonora do Hans Zimmer. Esse cara é uma lenda da música e aqui ele ajuda a construir a narrativa de um jeito bem natural, sem forçação de barra, né? É um filme que mistura uma ficção científica moderna com uma estética bem definida, trazendo uma pegada fantasiosa, um romance dramático que convence, aventura desértica e aquela ação com boas coreografias de luta. Um filme longo que você não quer que acabe, sabe? Vai lá se te interessou então, se você quiser assistir, Duna Parte 2 já tá lá na Netflix pra você conferir, um filme que é baseado em uma história que inspirou muitas outras produções épicas que nós conhecemos de Hollywood. Assiste lá. E tá aí agora na tela pra vocês ela, a lista do print pra você dar aquela printada e não esquecer dos filmes que eu trouxe no vídeo de hoje. Todos eles estão na Netflix pra você conferir, né? Filmes de diferentes estilos e diferentes gêneros, então printa a tela pra você não esquecer desses títulos e conseguir de repente até maratonar. Mas agora eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Qual foi o filme dessa lista que mais chamou a sua atenção? Aquele que com certeza você vai assistir, né? Diz aí, comenta pra gente trocar uma ideia e conversar um pouquinho. Então é isso, pessoal, não esquece de deixar aquela martelada no like aqui no vídeo, porque isso ajuda muito a gente na divulgação dele. Se inscreve no canal se você é novo por aqui, pra continuar acompanhando vídeos como esse que eu trago com frequência. Não esquece de conferir na descrição do vídeo minhas redes sociais, principalmente o Instagram, como eu já falei pra vocês, me segue lá. É isso aí, valeu!